Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alejandro Ortiz, sejam bem-vindos a mais uma atualização mensal sobre os principais desenvolvimentos na macroeconomia global e local. O mês de novembro foi marcado por uma intensa reversão do grau de aversão ao risco global que vinha caracterizando a dinâmica dos mercados internacionais. Especificamente, ao longo do mês passado, investidores reagiram positivamente a desenvolvimentos marginalmente mais positivos no fronte da política fiscal e da política monetária americana, além de dados de inflação e mercado de trabalho que seguiram em processo de acomodação. Nos Estados Unidos em específico, o principal fator que levou os mercados a registrarem um forte movimento de alta, seja no mercado de equities, seja no mercado de juros, foi a divulgação de um cronograma que encurtou o duration da dívida pública americana, levando os investidores a precificarem um cenário onde a oferta de títulos longos seria menor, reduzindo a pressão sobre as taxas. Daí em diante, agentes de mercado reagiram à continuidade de índices de inflação bastante comportados, a dados do mercado de trabalho que seguiram demonstrando um reequilibramento dos desequilíbrios que foram construídos ao longo dos últimos anos, além da comunicação do Banco Central americano em sua penúltima reunião do ano, onde o presidente do Banco Central, Jerome Powell, deixou bastante claro que a barra para subir a taxa de juros novamente é bastante alta. Naturalmente, isso levou os mercados a intensificarem a precificação de fim de ciclo e, concomitantemente a isso, a precificar uma reversão da postura da política monetária, ou seja, ao cabo e ao final do mês, os mercados passaram a precificar, em função desses fatores, um ciclo de baixa com orçamento total de 125 pontos base para o ano de 2024. Pela China, os dados clássicos de atividades relacionados a varejo, produção industrial e investimentos fixos não residenciais seguiram em processo de estabilização, refletindo os efeitos defasados das políticas monetárias e fiscais expansionistas que vêm sendo implementados pelo governo desde o início do ano. Entretanto, a economia chinesa continua a batalhar contra a deflação, o que continua a refletir os efeitos contracionistas de uma crise imobiliária que segue sem solução definitiva. Não obstante, ao longo do mês passado, também recebemos sinalizações importantes por parte do Banco Central chinês, que pretende implementar um massivo pacote de crédito para injetar liquidez nos balanços das construtoras e ajudá-las a terminar uma série de empreendimentos imobiliários que até então não foram entregues para os consumidores. Após meses e meses de espera por alguma medida que possa efetivamente estabilizar o mercado imobiliário, entendemos que este pacote de crédito tem finalmente potencial de fazer isso. No continente europeu, a dinâmica dos dados de atividade continuou a mesma. Ou seja, seguimos observando uma deterioração bastante relevante da atividade industrial e também da atividade no setor de serviços. No limite, os dados que saíram ao longo do mês de novembro seguiram dando sustentação para a ideia de que o ciclo de alta também terminou na Europa. Entretanto, diversos participantes do Conselho de Governança do Banco Central Europeu, que decide a política monetária do continente, continuaram pregando a cautela, dizendo que ainda é cedo demais para clamar a vitória contra a inflação. Entendemos que o ano de 2024, seja na Europa, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro canto do mundo, onde os bancos centrais elevaram fortemente os juros ao longo dos últimos anos, será marcado por essa briga constante onde, de um lado, o mercado precifica um cenário demasiadamente otimista com relação ao ciclo de queda das taxas básicas e, por outro lado, onde os bancos centrais, ao adotar uma postura mais cautelosa, irão consistentemente tratar de se contrapor a essa precificação otimista. Por aqui, os mesmos fatores que impulsionaram os ativos internacionais também fomentaram um rally fortíssimo aqui no Brasil. Isto é, observamos uma alta extremamente relevante do Ibovespa, um fechamento bastante forte da curva de juros e mais um mês de fortalecimento do real ante o dólar. Concomitantemente a isso,
o Banco Central continuou reduzindo a taxa Selic em meio à continuidade de dados de inflação bastante comportados. Além disso, a pauta econômica do governo continuou andando no Congresso. Com relação à inflação em específico, como acabamos de dizer, ela continuou extremamente comportada, seja na categoria de serviços, de bens industriais ou de alimentos. Tal comportamento dos indicadores de inflação continuou mantendo as expectativas de inflação em xeque, permitindo que o Copom continuasse acumulando confiança suficiente para dar sequência ao ciclo de baixa. Entendemos que o Banco Central deve sim reduzir a taxa Selic mais uma vez na última reunião do ano a passos de 50 pontos base e seguir neste ritmo no início do ano que vem, mirando uma taxa terminal próxima de 9,5%. Com relação à pauta econômica do governo, a agenda fiscal também continuou tramitando no Congresso e observamos o Senado aprovar a medida que taxa fundos exclusivos e fundos offshore, uma perna importante do programa de aumento de arrecadação do ministro da Fazenda, que dá sustentação para o novo arcabouço fiscal. Além disso, o plenário do Senado também aprovou a reforma tributária, que agora retorna à Câmara e aguarda aprovação ao longo das próximas semanas. No curto prazo, entendemos que a inflação doméstica continuará comportada, ainda refletindo os efeitos defasados da apreciação cambial, da moderação nos preços das commodities e da recomposição das cadeias de suprimento global. Esse setup continuará a permitir que o Copom reduza a taxa Selic em meio a um ambiente onde as expectativas de inflação, ainda que parcialmente desancoradas, seguirão relativamente comportadas. Entretanto, como seguimos cautelosos com o ambiente internacional devido aos diversos riscos relacionados à atividade econômica, também entendemos que temos que ser cautelosos com o ambiente doméstico. Afinal, se o ambiente internacional não se comportar da mesma forma como se comportou ao longo do mês de novembro, dificilmente os ativos de riscos domésticos conseguem apresentar uma performance positiva. Bom, pessoal, esse foi um resumo do panorama macroeconômico local e global. Se vocês estiverem interessados em ver a performance dos nossos fundos, clique no card acima. Até a próxima!